Olá, em Toronto, saindo do hostel, fazendo algumas constatações como é a vida aqui em Toronto, no Canadá. O que é interessante para nós pesquisarmos ou refletirmos é justamente a quantidade de imigrantes que tem aqui. Falando com as pessoas, acabei descobrindo que apenas 10% são nativos. Todos os demais 90% são imigrantes. E um país onde parece que cada um cuida das suas coisas. No hostel é uma experiência completamente atípica, como a maior parte dos hostels, né? As pessoas trocando informações, se comunicando ou até ficando quietas, mas respeitando o jeito de cada um, a cultura de cada um, a linguagem de cada um, sem estar cuidando um da vida do outro. Essas coisas todas são ensinamentos, né? E a vida é feita de grandes contradições. Ao mesmo tempo que estamos aí no Brasil passando um calor, né? Nós do sul, aqui está 7 graus, 1 grau e com tendência a esfriar mais ainda. O que torna as pessoas com comportamentos diversos e diferentes, né? Que fazem com que nós reflitamos que, independente de tanta diferença de cultura, de tanta diferença de costumes, nós temos por trás disso tudo um único ser. O ser humano, né, que é o mesmo na sua essência. Mas a cultura realmente tem um valor considerável para cada um de nós. Aqui é a minha navegação de caminhar a pé, né? Então, o que é interessante? Interessante de nós pensarmos que, mesmo sendo o ser humano sendo o mesmo, a cultura, a forma como foram criados, os valores familiares, né? E tudo que foi nos impregnando durante a nossa caminhada é o que nos torna o que somos hoje. A nossa esperança é que consigamos melhorar o máximo possível naquilo que nós precisamos para evoluir para nós mesmos e para as pessoas do nosso entorno. Uma das coisas que chama muita atenção aqui em Toronto é o transporte. Se anda muito de trem, se anda muito de metrô. Não existe carro pequeno aqui, esquece o QQ, esquece os nossos carros populares, né, pequenos, porque aqui tudo é carro grande. A maior parte é carro de marca. A contradição em relação a isso é que as pessoas que são proprietárias de casas, essas que vocês estão vendo ao fundo, são pessoas que pagaram muito dinheiro para essas casas. Parece que algumas não custam menos de 1 milhão para muito mais. Tanto que a maior parte dos imigrantes, que é 90% da população, vive aqui de aluguel, né? Então, um apartamento pequeno, né, que consta de a parte de lavanderia, que todos têm, uma cozinha conjugada com sala e um quarto, e um banheiro, custa em torno de $2.000 o aluguel. Para nós que revertemos, isso dá mais de 10 mil, é muito dinheiro. Mas eles recebem em dólar. O que não quer dizer que também seja tão barato assim, tão acessível. Mas a tranquilidade daqui só é perturbada por sirenes de bombeiros e de ambulâncias, que pelo que eu conversei com as pessoas aqui é bastante frequente, né? Ademais, o respeito às pessoas, o respeito ao pedestre é algo inusitado para nós. Não houve buzina, tu não vê pessoas ultrapassando, né, querendo sobrepor umas às outras, né? E então, assim, faz a gente pensar, né, que a gente pode qualificar um pouco o nosso dia a dia aí, tá? Continuamos. Um dos poucos prédios antigos que nós vemos tem na prefeitura de Toronto, tem a prefeitura antiga, que é um prédio semelhante a este aqui, da mesmo tipo de construção. E temos um prédio super moderno, com uma baita iluminação, de um dos pontos centrais, uma praça principal de Toronto, que é a referência onde tem o luminoso escrito Toronto. Aqui a gente já começa a ver construções de prédios muito altos. Nós temos prédios de 30, 50 andares, né? Os meus amigos aqui em Toronto moram no 7º andar, mas é um prédio enorme, com uma infraestrutura que para nós chama muita atenção, porque é um prédio com total autonomia. Eles têm tudo no subsolo do prédio que eles precisam. A princípio não precisariam sair do prédio, né? E aí vocês observam que ao fundo nós já vemos construções, né, que começa a aparecer com muitos vidros. Continuamos. Já falei da construção, da arquitetura da cidade.
E também falei da quantidade de imigrantes que chega em torno de 90%. Desses 90%, o maior percentual são de chineses. E depois parece que vem os indianos. O interessante é que são pessoas de culturas completamente diferentes, mas pessoas que convivem bem umas com as outras. Parece que o que une as pessoas, o que sobrepõe as diferenças são as necessidades comuns. Todos aqui estão aqui por algum motivo, ou porque estão estudando, ou porque realmente saíram dos seus países e estão precisando ter suas vidas aqui, construir suas vidas aqui. Então isso torna essa necessidade comum, torna o convívio e o respeito muito agradável. Vocês vejam que eu já fiz várias gravações aqui na rua com o celular na mão, sem qualquer tipo de preocupação, em qualquer horário, dia ou noite, certo? E aí a gente vai observando os carros, que eu falei para vocês, que é difícil a gente ver um carro pequeno aqui, tá? E carros assim, é comum ver Mercedes, né? E outras marcas assim que para nós são muito caras e praticamente inviáveis, né? Aqui é bastante comum. O próprio aplicativo que eu tenho usado aqui, o Uber, que eu estou usando aqui, são carros top, né? Carros assim que chamam a atenção, né? Mas aqui é comum, né? E isso faz parte do dia a dia. Assim como também as bicicletas que nós estamos vendo ali. É um esporte que eu andei conversando com as pessoas aqui, já foi muito mais utilizado do que agora. Como nós sabemos, a pandemia gerou consequências no planeta inteiro. A consequência aqui é que a pandemia gerou muito roubo de bicicletas, que é uma coisa que chama a atenção, né? Que antes não acontecia. Então parece que por isso agora está um pouco em desuso, certo? Continuamos. Caminhando um pouco mais, começamos a entrar na parte mais moderna, e a gente começa a ver os desenhos dos prédios, né? E imagine isso aqui tudo iluminado, e como eu disse antes, eles não poupam luz, certo? A gente está começando a chegar na parte mais central de Toronto, que é uma parte mais movimentada, e que, como todo centro, né, atrai o maior número de pessoas em termos dos movimentos das suas rotinas. Continuamos. Algo que é muito interessante no trânsito daqui, vocês estão vendo ao fundo alguns carros entrando à direita. Eles estão entrando à direita porque o sinal para eles entrarem à direita está aberto. E o sinal dos pedestres que estão nessa faixa de segurança está fechado. Mas eles só podem dobrar à direita, mesmo com o sinal estando liberado para eles, se não tiver qualquer pedestre na faixa de segurança. Caso contrário, eles são obrigados a parar, a guardar que pare os pedestres para eles poderem passar. Aqui a gente vai vendo um pouco do movimento da cidade. E como eu ressaltei antes, a importância do respeito aos sinais. Vocês podem ver que aqui não tem carrinho, viu? Né? Eu fico muito curioso da renda per capita, que eu ainda não consegui descobrir, mas vou descobrir, né? E para nós, né, brasileiros, que ainda temos muitos preconceitos, muitos tabus, gostamos de olhar para a vida dos outros, cuidar da vida dos outros, aqui cada cultura é a sua cultura. Todas as culturas têm lugar, têm espaço. Claro, não é um país perfeito. Ele já teve muito problema de segregação com os próprios nativos, inclusive de exclusão. Mas a gente não pode esquecer que o Canadá é um país que precisou muito e continua precisando dos imigrantes. Mesmo não tendo aquela abertura como já teve em anos anteriores, o Canadá ainda precisa sim de todo imigrante, porque essa é a mão de obra aqui, né? 90% da população ser imigrante é algo que faz a gente pensar. Continuamos. Alguns fatores importantes, né? Por mais que o Canadá tenha tudo que a gente está falando de bacana, de evoluído, nós temos algumas coisas bastante preocupantes. Nós temos um aumento de número de moradores de rua, que é uma coisa que não se vê tanto quanto no Brasil, mas a gente vê. Agora, quando começar a entrar o inverno rigoroso, o governo tem um projeto
que aplica todas nas entradas de inverno, que é o recolhimento dessas pessoas para elas não morrerem no frio. Mesmo assim existem casos. E algo que nós precisamos pesquisar um pouco mais é a questão do alto consumo de ópio, que eu ainda não tenho os índices, mas já soube que é algo que preocupa muito o país aqui. Vamos respeitar o sinal, como todos, né? E vamos continuar o nosso trajeto, certo? Também chama atenção o alto número de Vire à esquerda em direção a Bay Street. Tá? O alto número... Eu tô com o meu navegador a pé aqui ativado. O alto número de fumantes aqui chama atenção, porque eu acho que a gente não vê tanto nas nossas cidades aí quanto aqui. Que na verdade, né, na Europa também isso chama atenção. Continuamos mais adiante. Estamos chegando aqui onde moram os meus amigos, né? É um edifício muito bonito, como eu disse para vocês, eles não deixam de caprichar na arquitetura, no aconchego, em portas altas, portas grandes, alta segurança. E aqui, né, com certeza eu vou ter que falar com eles antes de poder acessar a porta de entrada que eu estou mostrando agora, tá? Nós temos essa porta inicial, depois tem uma outra porta, tem o serviço de portaria, tá? Se a gente está com eles, a gente vai entrando e vai subindo, abre o elevador com tag, né? Aperta o teu andar, porque aquele tag libera para o andar que você mora, certo? Então, vamos adiante. Algumas coisas fazem a gente pensar em política, questão de como trabalhar verbas politicamente e o que retorna em benfeitoria para o povo, né? Eu estou aqui na Estação União de Toronto, só dando um giro para vocês terem ideia de quantos trens partem daqui. Então, além do metrô, que é subterrâneo, nós temos o trem que leva para toda a parte municipal, inclusive interestadual, que é o que nós vamos fazer agora, tá? Vou dar uma breve palhinha para vocês do movimento aqui. Então, saindo de Toronto, a gente tem a possibilidade de visitar diferentes lugares. Agora vamos pegar o trem para Montreal, né? Que é uma facilidade tremenda, porque tu pega um metrô, desce na estação, sobe as escadas e tu já está na passagem de trens. Um sistema muito bem organizado. O que isso nos importa? Qualidade de vida, o que poupa de tempo dos cidadãos e o quanto as pessoas se sentem como uma vida de qualidade. Aspectos muito importantes para uma vida em coletividade. Vamos falando.